Porque a teoria também ela é muito bonita, né? A teoria, digamos assim, né? Você tem lá todo o protocolo que você tem que fazer. Só que quando você está na frente de uma pessoa, gente, são tantos fatores envolvidos que você vai ter que ter um jogo de cintura enorme também, né? Muitas vezes você não vai conseguir aplicar logo de cara o que a teoria te fala. Então, a experiência prática, ela é muito importante. Bom, gente, sejam muito bem-vindas ao programa Vida com Qualidade. Aqui eu falo com nutricionistas sobre como atender um paciente oncológico, como você se tornar referência na sua região e ter estabilidade financeira atendendo na área da oncologia. Eu sou a Aline Barreiros, nutricionista oncológica, para quem não me conhece, para quem é novo aqui. E hoje nós vamos falar um pouquinho justamente sobre a área da oncologia, sobre a área da nutrição oncológica, sobre esse universo pouco explorado pelos nutricionistas, que é a oncologia. Então, gente, pensando no universo, né? Por que eu falei o título é Universo a ser explorado? Porque a área da oncologia, ela tem crescido a cada ano, né? De uns anos para cá teve um boom, né? Principalmente no que se refere à nossa profissão, né? Então, a nutrição oncológica. Só que poucos profissionais, por diferentes motivos, eu posso até listar alguns aqui, mas se você que me assiste, né, tem dúvida ainda se deve ou não atender um paciente oncológico, ou às vezes até gosta da área, mas não investe tanto, coloca aqui para mim quais estão os teus receios, as tuas dificuldades, né? Mas é uma área pouco explorada, é um universo muito grande, é uma área da nutrição muito valiosa, é uma área da nutrição muito gratificante, que traz um reconhecimento profissional muito grande, mas poucos profissionais nutricionistas decidem trabalhar nesta área. E aí alguns motivos, né, que eu vejo de colegas, né, ou de vocês que me seguem, que mandam aqui para mim, algumas das razões é a insegurança, o medo de atender um paciente oncológico, né? É um paciente realmente muito particular, né? São muitos fatores envolvidos. É uma área, a gente até vai falar um pouquinho mais nessa live, mas é uma área, né, da nutrição no qual o alimento ele ganha ali uma força, né? Porque nós somos, é uma responsabilidade, eu acho que essa é a palavra, uma responsabilidade muito grande, a gente dizer para um paciente diagnosticado com câncer o que ele deve ou não comer, o impacto que isso traz. Então, às vezes, isso assusta, né, alguns profissionais. Outros decidem não atuar na área ou se sentem inseguros por julgarem que é uma área pesada, digamos assim, é uma área atrelada ao fim de vida, e hoje a gente sabe que isso é um mito. Eu já fiz lives acerca desse tema com vocês. O câncer, ele não é mais sinônimo de morte, né? Não mais, pelo contrário. Então, é um mito, né? Mas é um mito ainda que permeia, né, a nossa profissão, né? Os colegas nutricionistas, e às vezes impedem, né, que eles se aprofundem nessa área. E também, às vezes, é o falso pensamento de que atender oncologia talvez não gere uma estabilidade financeira, né, gente? Gera um medo do tipo, poxa, mas se eu me especializar em oncologia, se eu começar a atender paciente oncológico, será que eu vou ter trabalho, né? Será que eu vou ser contratada? Será que vai chegar cliente para mim no meu consultório? Então gera um pouco de medo, eu já tive esse medo, tá? Então, dentre os fatores que eu falei, acho que esse é o que me pegava, né? E olha que eu desde sempre atendi oncologia, eu saí da faculdade já para residência, quer dizer, residência em oncologia, então desde sempre eu atendo paciente oncológico, mas eu tinha esse medo, né? Então, dentre os medos, esse me pegou, né? E aí eu queria saber de vocês, o que impedem vocês de atender paciente oncológico ou de atuarem, se divulgarem como nutricionistas que atendem pacientes oncológicos. Então eu queria entender um pouquinho de vocês para desmistificar um pouco isso. Então, é um universo pouco explorado, né, gente? Por essas razões aqui que eu dei e muitas outras, né? Com certeza vocês têm razões diferentes aí, mas é um universo
pouco explorado. E aí eu queria trazer para vocês algumas informações que talvez sejam razões para vocês olharem de uma maneira mais atenta a essa área, né, de atuação do nutricionista, que é a oncologia, tá? O primeiro ponto importante da gente ter em mente é que, infelizmente, os dados, né, de pacientes diagnosticados com câncer, de pessoas diagnosticadas com câncer, só crescem a cada ano, né? Então, as estimativas, elas não diminuem, elas aumentam, né? Então, de acordo até com o INCA, para cada ano, né, até 2022, e depois essa estimativa tende a aumentar, infelizmente, mas entre 2020 e 2022, a estimativa, a expectativa é que 625 mil novas pessoas fossem diagnosticadas para cada ano no Brasil, só no Brasil, né? Então, é muita gente. E quando a gente fala, poxa, 625 mil novos casos, para cada ano dá quase 2 milhões de pessoas. Gente, são pessoas, quase 2 milhões de pessoas vão receber o diagnóstico de câncer. E eles vão precisar de cuidados. São vidas, famílias, sonhos que vão precisar de cuidados, né? E nós, como nutricionistas, temos um papel fundamental no acompanhamento do paciente diagnosticado com câncer. Nós somos parte essencial, né, na equipe multidisciplinar de cuidado. Então, existe, né, tudo isso de gente, né, existem essas pessoas, né, esse número ele existe, ele é expressivo, só que em contrapartida da estimativa que só cresce, poucos profissionais se capacitam na área, poucos profissionais são qualificados para atender esses pacientes. Então, só no Brasil, 625 mil novas pessoas diagnosticadas com câncer, nem todas vão receber acompanhamento nutricional e nem todas das que receberem acompanhamento nutricional vão receber acompanhamento nutricional especializado, acompanhamento nutricional assertivo, né? Realmente um bom acompanhamento nutricional. E isso é muito sério, né? Então, você pode até se perguntar, né? Talvez até já ter pensado, poxa, mas eu não queria, Aline, sei lá, eu gosto também de outros nichos de atuação, eu trabalho na área hospitalar, não é uma área que eu queira me intitular, que eu queira me especializar, não é uma área que, eu vou parar tudo e agora abrir um consultório só atender oncologia. Beleza, né? Isso existe. Existem profissionais que não querem trabalhar em consultório, que querem trabalhar em ambulatório, na área hospitalar, enfim, ou que às vezes são nutricionistas que atendem, sei lá, atletas, emagrecimento. Só que, gente, primeiro, se você for um nutricionista que trabalha na área hospitalar, inevitavelmente você vai se deparar com um paciente diagnosticado com câncer, né, gente? Quem aqui é de hospital? Coloca pra mim. Quem aqui faz estágio ou trabalha na área hospitalar, né? Contem pra mim se não é verdade. Se no hospital que vocês trabalham, vocês nunca viram um paciente oncológico internado, né? Seja para receber químio, seja por conta de um procedimento cirúrgico, seja por complicações do tratamento, seja por alguma infecção, enfim, né? Por alguma razão. Gente, é extremamente comum a gente encontrar pacientes diagnosticados com câncer na enfermaria. Aí, quando você trabalha num ambulatório de algum hospital, né? Também, você vai acabar atendendo um paciente ambulatorial. E por mais que você trabalhe em consultório, lindo, formoso, linda, formosa, atendendo emagrecimento, pode ser que o seu paciente desenvolva o câncer. É comum. Gente, nós estamos falando de 625 mil novos casos, né? Com certeza, essas 625 mil vidas antes do diagnóstico tinham outros objetivos relacionados à saúde, relacionados ao corpo, procuraram talvez um profissional nutricionista para alguma outra, né, especialidade ali, um outro objetivo e acabou desenvolvendo câncer no meio do acompanhamento. E aí o que tu vai fazer, Nutri? Essa vida confiou a saúde dela nas tuas mãos. Você vai parar de atender? Você vai encaminhar?
né? Então, assim, obviamente que se você não tiver o conhecimento, eu até indico que você encaminhe, né? Realmente é muito importante que o profissional nutricionista que atenda paciente oncológico tenha o conhecimento necessário. Mas, será que não seria interessante você ter o básico, você se capacitar para poder atender esses pacientes da melhor maneira possível, né? Então, isso é algo para a gente se pensar. Que eu tenho certeza que independente da tua especialização, independente da tua área de atuação, digamos assim, do ambiente que você atua, você vai acabar encontrando, né, se deparando com um paciente diagnosticado com câncer. Então é importante que você tenha acesso às informações adequadas, né? Então, um outro ponto que a gente tem que também refletir sobre é que o paciente oncológico ele não pode esperar, né? Então, por exemplo, assim, ele está em acompanhamento contigo, aí você vai indicar ele para um outro profissional, tem que ser tudo muito rápido, né? Ou você, por exemplo, está na área hospitalar, você recebe um paciente na tua enfermaria e aí você não sabe como conduzir, você não sabe o que prescrever, você não sabe como avaliar. Ele não pode esperar, o câncer não espera. A gente corre contra o relógio, corre contra o tempo para garantir um bom estado nutricional para esse paciente, para garantir bem-estar, qualidade de vida, manejo de sintoma, né? Orientar ali os efeitos colaterais, fazer um preparo imunológico para uma cirurgia. Então, nós precisamos ter esse conhecimento, né? Então, a área da nutrição oncológica é uma área pouco explorada, mas que deveria ser muito explorada. E aí eu queria trazer para vocês os locais, as áreas que nós nutricionistas que atendemos pacientes oncológicos podemos atuar, podemos trabalhar. Então, uma das principais áreas, né, é a área hospitalar. Então, no hospital, seja hospitais gerais ou hospitais especializados que crescem a cada ano, né, hospitais que divulgam, lançam, né, inauguram uma enfermaria especializada em oncologia, com profissionais especializados na área. Então, essas áreas, essas enfermarias, elas crescem a cada ano. Então, você pode ser um nutricionista de um hospital geral e atender paciente oncológico na enfermaria geral, ou você pode ser um nutricionista que consegue uma vaga num hospital especializado como esse, né? Então, é importante que você tenha o conhecimento necessário dos tipos de diagnóstico, dos tipos de tratamento, né? Quais são os possíveis efeitos colaterais, quais são os suplementos mais indicados, as dietas mais indicadas para cada caso, para que daí, de acordo com a tua realidade, né, a realidade dos protocolos existentes na instituição que você trabalha, você consiga adaptar ou orientar a melhor conduta possível ali de acordo com a tua realidade. Ou até mesmo tendo esse conhecimento, você verifique que os teus protocolos, eles não são os mais adequados, os teus protocolos já estão ultrapassados e que você leve para a discussão da equipe da nutrição, para a tua chefia, novos protocolos, né, novas formas de atendimento, de melhorar ali o acompanhamento nutricional, né, a partir do conhecimento que a gente adquire e que a gente consegue fazer mudanças importantes na área que a gente trabalha. Então, um outro local também que nós podemos atender são os ambulatórios, sejam ambulatórios hospitalares, né? Então, alguns hospitais, né? Não sei se todos, mas a maioria contém a parte ambulatorial, né? E aí existem profissionais destinados a esse ambulatório no hospital que dão continuidade, né, aos cuidados dos pacientes que estavam internados e foram de alta. Existem também os ambulatórios, digamos, as clínicas de oncologia, né? Então, que o paciente recebe um atendimento ambulatorial, ele vai, recebe a quimioterapia, passa em consulta com um oncologista, e algumas clínicas contêm a equipe multidisciplinar, né? Então contém farmacêutico, com certeza precisa por conta da quimio, né? Enfermeiro, mas às vezes contém nutricionista, físio, fono. Então o nutricionista ele pode atuar ali. E aí às vezes são orientações mais básicas, mas apesar de serem básicas, não precisam ser inadequadas ou não assertivas ou não eficientes, né, gente? Então, às vezes, esse paciente que recebe a quimio, ele vai ter uma consulta rápida ali, não podemos nem chamar de consulta, né, mas uma visita do profissional nutricionista que vai dar a relação ali, as orientações gerais, que vai dar orientação sobre os efeitos colaterais. E existe também
os consultórios, né, e os ambulatórios, no qual o paciente entra na sala do nutricionista, passa por uma consulta, é avaliado. E uma outra área também que nós podemos atender e que, pensando em público oncológico, também é pouco explorada por vários motivos, é o home care. Eu, por exemplo, sou nutricionista atualmente sou nutricionista de consultório, tenho meu próprio consultório, mas um dos meus tipos de serviço é o home care. Então, dependendo da região, né, eu vou até o paciente e faço atendimento na casa dele. Por quê? Porque tem muitos pacientes oncológicos que eles não conseguem se locomover até a instituição que a gente atende, né? Até o nosso consultório, enfim. Então, e eles precisam de acompanhamento nutricional, né? Então, existe também essa área que nós podemos estar atuando, tá bom? Então, essas são os três principais locais, áreas de atuação, né? Como vocês podem ver, existe aí grandes possibilidades para nós atuarmos. Não sei se uma dúvida de vocês é se, eu preciso de título, né, para estar atendendo. Então, não, você não precisa de título, tá? Claro, existem algumas instituições que recomendam, né, que exigem lá que você tenha um título de pós-graduação ou que seja especialista na área. Mas são poucas, a grande maioria dos hospitais, dos ambulatórios, das clínicas, o que eles pedem? Eles pedem que você tenha experiência na área, que você tenha vivência na oncologia e que você tenha alguma capacitação, algum curso, talvez de capacitação, né, para estar atuando. Inclusive, no ano passado, eu passei por um processo seletivo num ambulatório aqui que abriu aqui na minha cidade e eles não exigiram o meu título, eles exigiram o quê? Na verdade, o que eles questionaram é se eu tinha experiência com pacientes oncológicos, né? Então, para vocês verem, não são todos os lugares que pedem, então, assim, não tem essa necessidade. O que você precisa é se atualizar, é se capacitar, é estudar e atender, né? Então, você precisa ter um conhecimento necessário e a prática, né? Para que você possa aí se sobressair, né? Numa entrevista de emprego, para uma área específica. Agora, se você tiver teu próprio consultório, né? Você só precisa ter o conhecimento para estar atendendo, né? Você não precisaria ter esse título, né? Digamos assim. E aí eu queria contar um pouquinho para vocês sobre a minha experiência, né? Minha experiência na oncologia, como tudo começou. Então, minha primeira área, né? O meu primeiro setor que eu trabalhei foi na área hospitalar, né? Como eu disse, eu saí da faculdade e fiz residência, né? Em oncologia. No Hospital Sírio-Libanês, então foi a minha primeira experiência, né? Então, minha primeira experiência foi na área hospitalar. E eu tinha duas grandes dificuldades, digamos assim, no início da minha carreira. Por inexperiência mesmo, né? Eu era muito novinha, meu primeiro emprego, né? Então, eu tinha dois desafios, né? Um era a minha insegurança, né? Imagina, porque na residência, para quem não sabe, você tem a carga teórica, mas de maneira concomitante você tem a carga horária prática, né? Então você já chega chegando, já chega atuando, né? Claro que tem o respaldo, né, dos preceptores, você tem um acompanhamento, tal, dos outros nutricionistas, mas você já é teu primeiro emprego, né? Então eu tinha, claro, receio, né, gente? Tinha receio ali de estar atendendo, tinha uma certa insegurança. E talvez um dos meus maiores desafios era a comunicação com a equipe multidisciplinar. Eu nunca tive medo de falar com a equipe médica, por exemplo, né? Tanto que nas minhas avaliações, né, dos meus preceptores, eles sempre eram um ponto a ser elogiado. A Aline, ela não tem medo, ela vai lá e discute caso e tal. Então, assim, tipo, ninguém me chamou, eu tava lá, entendeu? Ninguém me chamou, mas eu tava perguntando, questionando, ouvindo a discussão, né, participando da reunião multi, né? Tipo, estava lá. Mas eu tinha uma dificuldade em me posicionar. Eu me posicionava muitas vezes de maneira inadequada, né? E hoje eu tenho uma visão completamente diferente de como nós devemos ter essa comunicação com a equipe multidisciplinar, como nós devemos nos posicionar, sim, devemos, mas como, né? Qual postura nós devemos ter, né?
Então foram os meus dois grandes desafios. E como que eu solucionei esses problemas, né? Em relação à insegurança, gente, é o que eu falo. Medo é normal. Todo mundo tem medo de alguma coisa e todo mundo tem medo do novo. Mas o medo ele não pode te paralisar. Então, como que você acaba com o medo? Como que você acaba com a insegurança? Fazendo, atendendo, né? Ganhando experiência, né? E, obviamente, estudando muito, estudando, discutindo casos, chamando outros profissionais da área para estar debatendo um tema, um caso, tendo esse networking, sabe? É muito importante. A gente só vai acabar com a insegurança quando obter conhecimento e atender. É assim. Porque também uma coisa, às vezes, que eu percebo. Às vezes a pessoa ela até tem conhecimento. Cara, ela emenda uma pós na outra, um curso no outro. Tipo, é uma esponja, né? Ela se enche de conhecimento, suga todo o conhecimento, mas nunca coloca em prática por insegurança. Gente, essa insegurança nunca vai acabar. Você pode ter todo o conhecimento do mundo. Se você não aplica o teu conhecimento, você sempre vai ter medo. Porque a teoria também ela é muito bonita, né? A teoria, digamos assim, né? Você tem lá todo o protocolo que você tem que fazer. Só que quando você está na frente de uma pessoa, gente, são tantos fatores envolvidos que você vai ter que ter um jogo de cintura enorme também, né? Muitas vezes você não vai conseguir aplicar logo de cara o que a teoria te fala. Então, a experiência prática, ela é muito importante, né? Por isso que eu, infelizmente, não são todas as instituições, né? Todas as universidades que contêm um corpo docente dessa maneira. Mas, gente, eu bato na tecla que professor precisa ter um mínimo de experiência clínica. Porque, gente, a prática, ela te ensina tanta coisa. Ela te traz tanta bagagem, tanto conhecimento, tanto manejo, sabe, jogo do tipo, olha, a teoria fala isso, mas na prática acontece aquilo. Então, são essas, sabe, esses insights, esses gatilhos que, putz, quando a gente tá na universidade, né, gente, quando a gente tá na faculdade, a gente queria ter. Nossa, eu lembro que na minha universidade não eram todos os professores que tinham experiência clínica, né? Muitos engatavam ali na docência, né? E construíram a carreira acadêmica. Eram sensacionais, tá? Sensacionais, eu não estou falando o contrário. Mas quando a gente pegava um professor que tinha uma experiência na clínica, era nítido como a aula era dada, como os alunos se interessavam por aquela aula, como os alunos queriam sugar daquele professor. Então, assim, a prática, gente, é muito valiosa. Então, não adianta também você ter todo o conhecimento do mundo inteiro e não aplicar, entendeu? Então, a insegurança, ela vai acabar com conhecimento e prática. Vai lá e atua, vai lá e atende, né? E a questão, né, do meu relacionamento com a equipe multidisciplinar foi um amadurecimento meu, né? Um amadurecimento meu também com a minha prática, com a minha atuação. E eu fui percebendo ao longo dos 2 anos da minha residência como que eu cresci e amadureci, como que esse meu amadurecimento também fez diferença na equipe multidisciplinar, nos setores que eu passava, né? Porque assim, muitas vezes eles não vão te chamar, muitas vezes eles não vão te perguntar, mas você não precisa e não deve se restringir então a isso. Eu sempre, quando um Nutri vem falar comigo, né, eu sempre dou o conselho do tipo, se eles não te chamaram, chama eles. Se você não foi convidada, pergunta se pode participar, sabe? Discute caso, tira dúvida, se mostra interessado no caso, né? Claro, sem achismos, né, gente? Sem achismos, com conhecimento técnico. Leva a evidência, né? Fala, puxa, mas será que se a gente não fizesse assim, tal, o que o senhor acha, o que a senhora acha? Vamos discutir com a equipe médica, vamos discutir com a equipe multidisciplinar. Isso é muito importante, gente. Porque aos poucos, primeiro, eles notam que nós existimos. Depois eles ganham confiança. Nossa, aquele nutricionista sabe o que está falando, né? Acho que próximo caso eu vou discutir com ele, ou quer saber? Aí eles vão ganhando confiança. Ah, precisa passar pro suplemento? Chama o nutricionista tal, ele sabe, né? Então eu fui notando isso. Eu fui notando que quando eu cheguei, ninguém
discutia caso comigo. Ninguém, tipo, os médicos já prescreviam o suplemento e eu só seguia, né? Depois, chama a Aline. Precisa de suplemento? Chama a Aline, ela prescreve. Fala pra nutricionista avaliar. Ou até chegava a discutir, você acha que dá para passar probiótico? Não. Você acha que dá para... Qual é o melhor suplemento que você acha que eu devo prescrever? Tô na dúvida dessa dieta. O que significa essa dieta aqui? Né? Principalmente os residentes. E aí a gente foi criando o quê? Vínculo, né? Então é muito importante esse contato, né? E aí, esse contato, ele é mais próximo no hospital, né? Porque no hospital você tá lá com a equipe multidisciplinar no teu plantão inteiro, né? Você quer o enfermeiro, quer o físio, quer o onco, ele tá lá. Mas no consultório, não. Então, como que você cria esse vínculo no consultório, né, gente? Perguntando quais são os responsáveis pelo cuidado do paciente, mandando e-mail, mandando carta através do paciente, se apresentando, se for possível, ligando para o médico, para a secretária do médico, enfim, propondo uma conversa, explicando a tua conduta, estando disponível para discutir caso quando o médico não entende alguma coisa que você prescreveu, que você restringiu. É assim que a gente vai ganhando a confiança, né? E é com bons resultados dos nossos pacientes que a equipe multidisciplinar de cuidado também tem ali uma maior confiança em você, e acaba lembrando de você para discussão de caso, para indicar algum paciente, né? Então, isso é muito importante, né? Então, eu fui amadurecendo isso. Então, assim, eu tinha um problema, eu arranjava uma solução. Podia demorar, mas eu ia atrás da solução, gente. Tem que ser assim, tá? E aí, o que acontece, né? Assim, o que eu acho que é uma dificuldade do nutricionista e poucos nutricionistas se valorizam e às vezes por isso não querem discutir caso com a equipe multidisciplinar. É o fato de acharem que o nosso acompanhamento, a nossa profissão, ela é menos valiosa do que a intervenção de um outro profissional, né, da equipe multidisciplinar. Gente, eu queria falar algo para vocês. E aí vocês coloquem aqui nos comentários se vocês concordam comigo, tá? Nós, nutricionistas, temos uma responsabilidade tão grande com o paciente oncológico quanto qualquer outro membro da equipe multidisciplinar, inclusive o oncologista. Nós não somos menos responsáveis e nós não temos menos responsabilidade do que um médico, por exemplo. E aí eu queria saber se vocês concordam comigo. E aí eu já vou dar as minhas justificativas, tá? Eu já vou dizer o porquê que eu acho isso. Mas falem pra mim se vocês concordam. Ou se não, forte demais o que você falou, Aline. Forte demais. Não concordo, não. Coloquem pra mim. Quero saber a opinião de vocês. Enquanto isso, eu vi que tem uma perguntinha aqui. Eu vou ler a perguntinha, tá, gente? Enquanto vocês respondem aí pra mim. A Michela perguntou, quando o atendimento home care não fica viável, como dizer ao paciente que não tem como ir? Você diz por conta da região, o que você pode fazer é dizer assim, olha, como eu faço, tá? Vou dizer como eu faço, aí você vê também se você adapta para a tua realidade, né? Se você concorda. Normalmente, quando o paciente me procura, eu tenho um documento dos tipos de serviço que eu ofereço, e aí a minha secretária manda esse documento, e lá nesse documento tem a explicação de como funciona cada serviço meu, né? Programa nutricional, consulta avulsa, oficina culinária, home care. E aí no home care eu coloco as regiões que eu atendo, né? Então, coloco o valor, né? Por exemplo, desse tipo de serviço e coloco para as regiões tal, né? Para as cidades tal. Então, já está subentendido que eu não atendo outras regiões. Mas, se mesmo assim o paciente insiste, né, ou se o paciente ele acaba, sei lá, não lê esse documento, enfim, eu acabo, a minha secretária pergunta, né, qual que é a cidade, qual que é o endereço, e aí ela fala, olha, para essa região, infelizmente, a Aline, ela não atende, mas eu vou verificar com ela
se ela tem algum nutricionista que faça esse tipo de serviço. E aí eu tenho tipo um grupo de nutricionistas da região e eu pergunto se tem nutricionista que faz, né? Ou às vezes eu tento ir atrás de algum serviço realmente de home care, né? Porque existe, né, serviços com equipe multidisciplinar. E aí eu indico algum serviço para a pessoa, tá? É dessa maneira, assim, não tem muito segredo. Eu explico, vejo realmente se a pessoa ela não tem a possibilidade de ir até meu consultório, vejo talvez horários, datas, mas se realmente o paciente tem problema de locomoção, aí não tem muito o que fazer, né? Mas é dessa forma que eu acabo falando. Ó, o pessoal colocou aqui que concorda, sim, concorda. Legal, gente. E por que eu tô falando isso, tá? Por que eu digo que a nossa responsabilidade ela é tão grande quanto qualquer membro da equipe multidisciplinar, enfermeiro, farmacêutico. Claro que cada um tem uma área de atuação, claro que cada um tem uma responsabilidade diferente, mas todos somos tão responsáveis por aquele paciente como qualquer outro. Vamos pensar comigo? O que o nutricionista faz? Vamos lá. Se eu não faço o manejo adequado dos efeitos colaterais, se eu não tenho conhecimento adequado do tipo do câncer, se eu desconheço o protocolo de tratamento, se eu não faço uma avaliação nutricional adequada e aquele paciente desnutre na minha mão. Né, gente? Desnutrição está relacionada ao quê? Complicações, maior tempo de internação, pior qualidade de vida e pior desfecho clínico. Paciente oncológico morre por conta de complicação da desnutrição. Quem combate a desnutrição? Nutricionista. Ó a responsabilidade. Outra, não conheço o protocolo de tratamento. Prescrevi lá um monte de suplemento, de alimento, e aí o que eu prescrevi deu interação com a químio. O paciente apresentou toxicidade grau grave ou pior. A químio teve interação e a químio não foi efetiva. Tumor cresceu. E aí? Né, gente? Então, nós temos uma responsabilidade grande. Outra, piora de efeito colateral. Tá passando com o nutricionista, mas o nutricionista não sabe o que fazer, um nutricionista capacitado na área, ou às vezes o paciente não passa com o nutricionista, enfim. Efeitos colaterais graves. Imunidade cai toda hora. Diarreia grau 3. EMS grau 3. Paciente neutropênico, enfim, protocolo de tratamento tem que ser interrompido. Às vezes o protocolo não só é interrompido, ele é suspenso. Gente, ó a nossa responsabilidade nisso. Ou às vezes eu coloco alimentos que estimulam o crescimento tumoral, favorecem. Estou contribuindo para o crescimento do câncer daquela pessoa. Gente, vocês têm noção dessa responsabilidade? É muito grande. Nós somos essenciais, nutris do meu Brasil, nutris do mundo, que tinha uma vez uma nutricionista da Alemanha me assistindo, nutris do mundo. Nós somos essenciais no acompanhamento do paciente oncológico. A nossa profissão é muito importante, muito. A gente faz a diferença na vida dessas pessoas. Olha, é nítida a diferença de um paciente que é acompanhado por um nutricionista capacitado e aquele paciente que não é acompanhado por nenhum nutricionista. É nítida a diferença. Então, nossa, nós somos muito responsáveis por essas vidas. Então, isso nos traz um reconhecimento profissional grande. É claro que existem outras áreas, outros nichos de atendimento, né, do nutricionista que também traz um reconhecimento. Mas assim, gente, a oncologia, o profissional nutricionista, ele chega num patamar de responsabilidade e num patamar assim de confiança com a equipe, com o paciente muito grande, né? Os pacientes, eles nos enxergam como membro realmente da equipe que pode salvar a vida dele, que pode levar à cura. Isso é muito grande. Então, o nosso reconhecimento profissional é gigante nessa área.
Se tem uma área que eu me sinto grata por ser nutricionista, é na área da oncologia. Gente, eu já trabalhei, além do hospital, no ambulatório. Já trabalhei atendendo outros tipos de paciente, principalmente na área de ambulatório geral. E eu posso dizer por experiência própria, tudo bem que eu sou apaixonada por oncologia, mas eu posso dizer por experiência própria, eu nunca vi reconhecimento tão grande de outros pacientes quando eu comparo com os pacientes diagnosticados com câncer. Eles depositam a esperança, sabe? É um vínculo muito forte que você cria com a equipe, com o paciente, sabe? É todo mundo ali lutando pela vida daquela pessoa. Então, assim, reconhecimento profissional na oncologia, você vai ter. Se você se posicionar da maneira adequada, se você tiver o conhecimento adequado, sabe? Você vai ter o reconhecimento profissional. E Nutri, quando eu saí da faculdade, até nos primeiros meses da residência, eu tinha uma visão deturpada da nutrição. Eu achava que nutrição era um mercado saturado. Eu achava. Muitas pessoas, quando eu fazia nutrição, falavam, puxa, por que tu não faz outra coisa? Por que tu não é médica? Faz medicina. Quem é que já estudou isso? Que escutou isso? Faz medicina, abençoada. Não, vou fazer nutrição. Né? Então, eu tinha essa visão de que era uma área, gente, cheio de nutricionista, uma área saturada, não vou arranjar emprego, né? Enfim, eu tinha também aquela visão, porque quando a gente faz nutrição, né, gente, não sei se vocês já passaram por isso, a gente escuta aquelas piadinhas, né? Ah, olá, cozinheira, passa uma receita pra mim. Ah, quantas calorias tem essa maçã? Alface engorda? Tipo, nada contra. A gente sabe a caloria de uma maçã. Enfim, a gente acaba tendo esse conhecimento até decorado na nossa cabeça. Eu amo cozinhar, amo ensinar os meus pacientes a cozinharem, né? Oficina culinária, tenho cozinha no local que eu trabalho. Mas, gente, a gente não se resume a isso, né? Nós somos nós somos mais que isso. A gente se formou para ser mais, a gente não se limita a essa classificação, né, gente? Então, na área da oncologia a gente tem esse reconhecimento, sabe? Eu lembro que, nossa, eu lembro do dia que eu atendi um paciente e eu falei, caramba, a nutrição é isso. Olha só, eu me formei para isso, sabe? Eu falei, caramba, agora eu vi o patamar que a nutrição pode chegar. Então, o reconhecimento nessa área realmente é bem grande. Então, eu já cheguei a atuar também na área do ambulatorial, né? Então, já atendi pacientes também em ambulatório. Uma das minhas maiores dificuldades no ambulatório era o tempo, né? Porque você tem ali 20 minutos, meia hora para atender um paciente, às vezes paciente de primeira vez, então é tudo muito rápido, tudo muito dinâmico. Às vezes os protocolos são engessados, né? Então foram uma das maiores dificuldades. Mas isso também me deu garra para ir atrás e otimizar o processo. Pesquisar sobre avaliações nutricionais que fossem rápidas, que fossem assertivas e voltadas para paciente oncológico, melhorar minha anamnese, otimizar ali, né, a entrega do plano alimentar, então como fazer um plano alimentar eficiente, que não fosse de gaveta. Então isso também me deu garra para ir atrás, estudar e melhorar, né, dentro das minhas limitações, óbvio que a gente fica limitado, mas me deu ali encorajamento, né, para estar melhorando os processos, me rendeu muita conversa com a minha chefia sobre como melhorar o processo, né. Então isso também acaba agregando profissionalmente, né? Faz com que a gente amadureça profissionalmente, né? Como pessoas, mas também como profissional. E aí, como eu comentei até no início, né? Nem sempre a equipe me chamava para discutir um caso ou um oncologista me ligava, né, gente? Era muito raro isso, na verdade. Então, o mais importante, a dica que eu dou para vocês é essa. Se vocês estiverem num setor que tem equipe multidisciplinar, tentem participar das reuniões, das discussões de caso, da beira-leito, né, da discussão beira do leito, que o oncologista passa com o enfermeiro. Tenta ver o horário, tenta participar, se inteirar dos casos, né?
Sempre que você fizer uma visita, registra no prontuário, né, para que outros profissionais saibam qual foi a sua conduta. Se você for nutri de consultório, ambulatório, registra também isso no sistema. Se não, manda cartinha para a equipe multidisciplinar, pelo menos para o oncologista se apresentando, dizendo quais são as suas condutas, quais foram as suas condutas. Isso é importante. E sempre que você participar de uma reunião com a equipe multidisciplinar, tenta ao máximo não entrar mudo e sair calado, né, gente? É importante também que vocês participem, que vocês não sejam um enfeite na sala de discussão, né? Isso também é importante para que vocês possam se posicionar e eles entenderem a sua visão sobre o caso. Então, já falei aqui um pouquinho para vocês, né, sobre as áreas que eu atuei. Como eu falei, hoje eu sou nutricionista de consultório, então e atendo home care, então eu já passei por todas as áreas possíveis, né, de um nutricionista oncológico, hospital, ambulatório, home care, consultório, então eu tenho essa vivência. Hoje eu não saio do consultório, então um dos medos também dos nutris aí que eu vejo é, puxa, mas será? Dá pra atuar só com oncologia em consultório? Será, gente? Como que vai ficar a renda? Gente, tem muita demanda, poucos profissionais qualificados. Então, demanda você vai ter, né? Não existe sazonalidade na oncologia. Às vezes a gente atende tipo emagrecimento, eu já atendi emagrecimento, e você tem aqueles picos, né, em alguns meses do ano e aquela queda em outros meses. Na oncologia não tem isso, é paciente o ano todo, né? Não tem essa de meio do ano, verão, inverno, feriado. Os pacientes precisam das tuas orientações, precisam dos teus cuidados, como eu falei, o câncer não espera. E os familiares, os pacientes estão sedentos por informações que possam melhorar a qualidade de vida e proporcionar a cura, né, para aquela pessoa. Então eles vão atrás mesmo de outros profissionais, né? Então, hoje eu posso dizer, né, eu tinha esse medo, como eu comentei com vocês, até quando eu saí do hospital por uma questão pessoal minha, eu engravidei do meu segundo filho, e eu não queria mais aquela loucura, eu trabalhava 12 por 36, plantão de final de semana, feriado, sabe? Me sentia muito mal. Eu lembro de um dia, não sei se você vai se identificar comigo, mas eu lembro que um dia eu tava com saudade da minha filhinha, e aí eu comecei a ver foto no celular dela, sabe, pra matar saudade no plantão. E aí, tipo, eu me toquei que praticamente, não todas, mas praticamente todas as fotos que eu tava vendo naquele dia, era alguém que tinha me mandado, sabe? Me emociona até hoje isso, porque eu falei, gente, não, tá errado. Tipo assim, e aí eu engravidei, foi o gatilho pra eu falar, não, eu quero ter mais qualidade de vida. E aí eu fui pro hospital, eu fui pro consultório. E aí no consultório eu tinha esse receio, né? De gente, não vai dar pra eu ganhar o que eu ganhava no hospital só atendendo o paciente oncológico. E eu tinha título de especialista. Título, gente, eu sou especialista em oncologia. Tipo assim, ó, o meu medo, eu tinha tudo, eu tinha o conhecimento, eu tinha o diploma, eu tinha, né? Tinha experiência. E aí eu comecei a atender de tudo um pouco, tudo um pouco. Só que aquilo não me fazia feliz. Aquilo não me fazia feliz. Falei, não. Eu tenho uma missão na minha vida. Eu me formei com um propósito. Eu quero ajudar as pessoas diagnosticadas com câncer. Eu quero dar qualidade de vida para essas pessoas. E aí o que eu comecei a fazer? Confiei. Comecei a me posicionar no Instagram. Se vocês tiverem paciência um dia e irem lá para as publicações antigas, você vai ver que tinha de tudo um pouco. Eu falava de emagrecimento, falava de diabetes, falava de não sei o quê, falava de tudo um pouco. Aí teve um momento que eu falei, não, eu vou me posicionar, é isso que eu quero, é isso que eu acredito. Comecei a me posicionar nas redes sociais, comecei a fechar parceria com profissionais, com instituições, comecei a atender paciente oncológico demanda, comecei a me dedicar mais a esses pacientes, a apresentar melhores resultados com esses pacientes. E hoje a minha agenda é lotada, eu atendo só paciente oncológico, a minha agenda é lotada desses pacientes. Tem fila de espera, digamos assim, né? Tem uma agenda de espera. E hoje eu ganho muito mais do que eu ganhava no hospital. Então, estabilidade financeira você tem atendendo o paciente oncológico. Reconhecimento você tem atendendo o paciente oncológico. Satisfação profissional você tem. Qualidade de vida você tem. Hoje eu tenho qualidade de vida. Hoje eu faço os meus horários,
né? Hoje eu consigo administrar minha vida pessoal com a minha profissional, né? Não tô dizendo que vocês vão conseguir isso da noite pro dia, mas é um caminho a ser trilhado e é possível, sabe? É muito possível. Então, eu sempre incentivo, né, que os profissionais, eu brinco, né, que a oncologia precisa de nutricionistas apaixonados e capacitados para atender essa demanda, né? Então, nós precisamos de vocês, né? Nós precisamos de você, estudante de nutrição que está me assistindo, para atender essa demanda que eu não consigo, que os meus colegas também não conseguem, né? A gente tem profissionais sobrecarregados na área da oncologia. Nós temos pacientes esperando 30, 40 dias para passar em consulta, né? Nós temos vidas que não podem esperar, né? Então, gente, a oncologia é um universo a ser explorado pelos profissionais nutricionistas, né? E aí, tem vários estudantes, né, de nutrição que me acompanham, né? Que, enfim, que querem se capacitar através do meu treinamento e tal. E eu acho muito legal, que eu falo, imagina, tu vai sair da faculdade com um conhecimento específico, né? Se você não conseguir trabalho em nenhuma outra instituição, você já pode começar a atender, né? Pegou diploma num dia, já está atendendo no outro, né? Já está se posicionando como nutricionista que atende paciente oncológico, né? Que faz esse tipo de acompanhamento. Então, super bacana, você já sai com foco, né? Então, isso é muito válido, né? Então, eu acho válido, mesmo que você seja estudante de nutrição, você começar a pesquisar mais sobre essa área, sim, se capacitar, se atualizar, nada impede, conhecimento é algo que nunca ninguém vai tirar da gente, né? Então, por mais que você nem use, cara, é teu conhecimento, ninguém vai tirar de você, sabe? Só tem a agregar. Então, sim, é possível você sair da faculdade já com uma área de atuação, né? Então, o meu conselho aí para os estudantes é esse, meu conselho aí para os nutris da área hospitalar é, gente, vocês vão se deparar com um paciente oncológico, vocês precisam se capacitar e saber o que vocês estão fazendo. Então, assim, nutri de consultório ainda tem a desculpa, sabe? Assim, de, trabalho com outra coisa, eu encaminho e tô nem aí. Mas nutricionista de hospital, gente, tem que saber. Porque para quem que tu vai passar? Você que é nutricionista do setor, sabe? Você tem que saber atender, né? Então é muito importante você ter a noção básica ali de um atendimento de um paciente oncológico. E nutri de consultório de outra especialidade, pense bem quando aquele paciente querido teu, que você ama de paixão, que tá tendo ótimos resultados contigo, que tu criou um vínculo, puxa, porventura ele desenvolve um câncer, né? O que tu vai fazer? Então, é importante você também ter uma noção, né? Você se capacitar. Então, é isso, gente. Deixa eu ver aqui os comentários de vocês, se vocês têm dúvida aí, se vocês gostaram da live, tá bom? Que a gente tá se encaminhando aí para finalização desse conteúdo. Então, vamos ver. O pessoal colocou aqui que adora as minhas dicas. Concordo que todos os profissionais têm sua responsabilidade dentro da sua prática. Exatamente, todos nós temos as nossas responsabilidades. Obviamente, como eu disse, que as responsabilidades são diferentes, né? Eu tenho uma responsabilidade, um oncologista tem outra, um enfermeiro tem outra, mas todos somos muito importantes, né? Ninguém é menos, sabe assim? Então, isso é importante. Cada dia mais apaixonado por nutrição oncológica. Sim, uma das minhas missões é fazerem vocês se apaixonarem pela oncologia. A minha mãe comentou, sou testemunha disso, já vi muitas pessoas com o coração cheio de gratidão por você. Gente, é tão lindo isso, né? Saber que a gente toca na vida das pessoas, sabe? A gente toca, a gente vai fazer parte daquela história, sabe? Daquele capítulo. Então é isso, gente. Um grande beijo para vocês e até terça-feira que vem, tá bom?